Senhor lá em Salmos 90. Salmos 90. Vamos ler do 1 até o 9. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Amém? Até aqui o 9. Amém, irmãos. Vamos estar orando nesse momento, entregando nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos estar entregando esse culto. A Bíblia nos ensina que tudo que nós viermos a fazer, devemos fazer tudo em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos aqui nesta manhã. Deus conhece o seu problema, a sua necessidade. Não foi por acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo os comoveu de estar aqui nesta manhã, os impulsionou a você se levantar com esse desejo de estar aqui na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, aqui juntamente com os nossos irmãos, juntamente com a família de Cristo. E nós louvamos a Deus, irmãos, louve a Deus pelo fôlego de vida que Deus tem dado a você, de você poder amanhecer nesse dia. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Agradeça a Deus por você estar juntamente com seus irmãos na fé aqui nesse lugar, nesta manhã linda que Deus nos concede, esse dia abençoado. Quem sabe você tem chegado triste, abatido aqui. Quem sabe você tem chorado durante esta semana ou durante esta noite, pensando nos seus problemas, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Oh Senhor Deus Pai, comece a louvar ao Senhor, irmãos. Adore ao Senhor nesse momento, comece a falar com Deus. A oração é nós falarmos com Deus. Deus, a Bíblia nos diz que Deus não está com seus ouvidos agravados e nem surdos para poder ouvir. Ele ouve o clamor de todo aquele que clamar, que falar, Ele está atento a tudo. O Senhor, Ele sabe o que você está passando ou tem passado. Ele quer que nós nos humilhamos diante dEle e venhamos a dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. É isso que o Senhor, Ele quer ouvir dos seus lábios.
Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui, Pai, nesta manhã. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida que Tu tem nos dado, Senhor, por nós termos amanhecido, Senhor, pela noite que Tu tem nos dado, Senhor, e nós estarmos aqui na Tua santa e bendita presença, Senhor. Vem estar agindo, Pai, do nosso meio nesta manhã, Senhor. Vem estar falando conosco, Pai, através desses louvores, Pai, das letras desses louvores. Entregamos, Pai, a direção desse culto, Pai, o vaso que Tu tem escolhido, Senhor. Ó Deus, entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse louvor, o título dele é Digno de Glória, nos diz assim, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Te exaltar. Se você sentir, levante as suas mãos, irmão, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh Senhor, porque grande és Tu, Senhor, maravilhas fazes Tu. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida, quantos livramentos o Senhor tem dado a você. E é motivo de você parar um pouco e meditar. Vamos aproveitar esse tempo de adoração ao Senhor. Esse louvor aqui é uma oração, Senhor, porque grande és Tu, Senhor. É isso que Ele quer ouvir de mim, é isso que Ele quer ouvir de você. Oh Senhor Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. De glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Aleluia, Senhor, maravilhas fazes Tu, porque grande és Tu, Senhor. Quantos milagres o Senhor Ele tem feito em vossa vida. Aqui estou contemplando aqui uma irmã aqui, que grandes milagres Deus fez na sua vida.
ela não podia engravidar. Ela veio aqui na frente aqui pedir oração, porque ela queria ter um bebê. Seu esposo, era o desejo deles. E ela pediu oração aqui. E logo em seguida, ela estava grávida. Por quê? Porque ela confiou no Senhor. E ela já está sabendo agora, vai ser uma linda menina, uma menina que vai nascer. Por que isto? Por que isto aconteceu? No meio de tantos outros milagres que têm acontecido. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, meu Pai, chego a Ti, ó meu Senhor. Chego a Ti quebrantado. Quem sabe você tenha andado quebrantado, triste e abatido. A Bíblia nos diz que coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Veja a palavra do Senhor nesta manhã, irmãos, para mim e para você. O Senhor, Ele não despreza ninguém, Ele te recebe de braços abertos. Ele estende a sua mão. A Bíblia nos diz que a sua mão não está encolhida, para que não possa auxiliar, para que não possa te ajudar. Meu Pai, chego a Ti, ó meu Senhor. Pai, meu Pai, chego a Ti, quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus,
Espírito inabalável, inabalável. Pai, meu Pai, chego a Ti. Meu Pai, chego a Ti, ó meu Senhor. Pai, meu Pai, chego a Ti, quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável, inabalável. Amém, Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Será que a sua alma tem tido sede de Deus, irmãos? Das coisas de Deus? Esse louvor você vai dizer: Senhor, aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer, Senhor. Nós carecemos de Deus, irmãos, dia após dias da nossa vida. Nós dependemos de Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de Ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de Ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar.
Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu Amém, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, Senhor. Amém. Esse próximo louvor nos diz assim, o título dele: Não temas. Oh, Senhor, quantas promessas há de Deus para nós, irmãos. Oh, Senhor Deus, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, que eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, que eu te ajudo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Isso quer dizer, não desista. Não temas. Nos lugares altos porei rios e fontes no meio dos vales. Olha o que o Senhor Ele faz no meio da nossa vida, a partir do momento que nós depositamos a nossa confiança nele. Isto quer dizer crer, e pela fé que uma vez nos foi dada, irmãos, através de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue em favor de mim, em favor de você. É para que eu e você tivéssemos vitória. Oh, Senhor, como está a sua fé? Talvez você tenha andado desanimado, abatido. Talvez você tenha perdido as esperanças por causa de tudo que está acontecendo neste mundo, onde nós vivemos em um mundo cheio de incertezas. E onde está a nossa confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Em Deus, ou nas coisas materiais, ou nas coisas que você está vendo?
Tudo é pela fé. Oh, Senhor. Porque eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço, com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Quem vai contigo, não temas, não temas, prossiga em teu caminho, não temas, não temas, nos lugares altos, porém rios e fontes, no meio dos vales, não temas, pois de deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos. Queria inicialmente
fazer uma oração, pedir que os irmãos possam interceder. Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, colocamos esse culto na Tua presença, colocamos a vida de cada um dos irmãos que aqui está em Tua presença, coloco a minha vida na Tua presença. Creio que se aqui estamos é porque Deus assim determinou e nada acontece sem que haja permissão de Deus. Então, gostaria de consagrar tudo nas mãos de Deus, tudo que for dito aqui em cima, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, e os irmãos podem sentar-se. Inicialmente, gostaria de passar a agenda da semana, relembrando as atividades da igreja. Segunda-feira, às 20 horas, o programa Fan Gospel, que é transmitido através do YouTube e da rádio. Terça-feira, às 8 horas, intercessão. Quarta-feira, os cultos, às 15 às 19h30. Quinta-feira, jejum coletivo. Às 8, voltando ao princípio. Às 12, o programa Luz e Verdade, que é transmitido através do YouTube. E sábado, às 19, o grupo de jovens, e no domingo, o culto, às 9 e às 19h30. Lembrando também sempre dos aconselhamentos, né, que a igreja dispõe, se os irmãos sentirem no coração e marquem com a Unira, né, porque Deus nos diz lá em Tiago 5,16 que devemos confessar nossos pecados uns aos outros, orar um pelos outros. Então, é muito importante se os irmãos sentirem do aconselhamento. Amém? Eu queria abrir a palavra da semana, Josué 1. Eu vou ler essa passagem, quero passar a palavra para a irmã Fátima Canto. Josué 1. Josué conduz a nação. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Bom dia, igreja. Que o Senhor continue se derramando neste lugar, como já foi, através dos louvores, através da palavra que o irmão leu. Que seja uma manhã de muito desfrute para todos nós que estamos aqui. Que verdadeiramente o Espírito Santo possa tomar cada coração e que nós possamos estar aqui íntimos do Senhor. Que essas palavras que vamos ouvir e que já ouvimos, os louvores, eles sejam inculcados em nós. Porque este é o propósito de Deus, quando nós viemos à casa do Senhor. Que verdadeiramente nós estejamos com o nosso coração livre. Quando eu desci do carro ali na frente, o Senhor me falava assim:
Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Que quando nós entrar na casa do Senhor, irmãos, nós estejamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja, a dizer a nós, porque o Senhor, Ele é responsável. Se existe alguém responsável, é o Senhor, pelas nossas vidas, por aquilo que tenhamos que passar, por tudo o que está acontecendo aqui neste lugar. O Senhor é responsável, o Senhor é conosco, aonde nós estiver. E eu estava ali sentada, ainda fiquei procurando essa palavra de Isaías 43, que diz que só Deus resgata Israel. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz muitas vezes, né, que só Deus pode nos resgatar. Como o irmão já orou no louvor, falando dos milagres de Deus. Quantas vezes o Senhor já nos disse hoje, não temas. E então, por isso, irmãos, nós devemos dar glórias a Deus, por estarmos neste lugar abençoado, na presença do nosso Deus, na presença daquele que pode conduzir todas as coisas nas nossas vidas. Eu convido os irmãos para abrir lá em Isaías 43, então, e acompanhem essa palavra, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em trocas da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeçais de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que se chamam pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, irmãos, aqui o Senhor diz, né, que nós somos dele. Porque ele diz, né, que quando nós passarmos pelas águas, ele vai estar conosco. Quando nós passar pelo fogo, ele vai estar conosco. O que isso quer dizer, né? Por todas as situações difíceis e boas, o Senhor está conosco. E Ele segue dizendo, não temas, eu sou contigo, por onde quer que andares. Então hoje é um motivo de muita alegria no nosso coração, irmãos, poder ouvir mais uma vez, pela manhã, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Olha que lindo isso, irmãos. Será que nós, né, irmãos, é uma palavra que ela é bem simples, são palavras simples. Nós podemos entender verdadeiramente o que o Senhor está nos transmitindo. Tu és meu. Quantas vezes nós, irmãos, andamos perdidos por aí, procurando um rumo para a nossa vida, muitas vezes, e não entendemos o quanto o Senhor nos diz, tu és meu, eu te gerei, eu te remi, tu és o meu servo. E nós, às vezes, reclamando de coisinhas, reclamando por aquilo que ainda não temos, e mesmo às vezes tendo, nós reclamamos, e nós não entendemos aquilo que o Senhor nos diz. Tu és meu, eu te gerei. Ontem à noite eu estava orando, eu tinha chegado em casa e eu me aquietei um pouco e fui orar. E o Senhor me trouxe Eclesiastes 11, que ele diz, lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o achará. E eu falava com o Senhor, né,
porque ele diz, lança o teu pão sobre as águas. Sabe, irmãos, naturalmente, se nós lançarmos um pão numa água, ele vai se desmanchar, ele vai se sumir. É impossível nós achar ele de volta, naturalmente. Mas as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Lançar o pão, irmãos, é nós lançarmos a palavra de Deus. E a palavra mesmo diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Esse pão que ele se dissolve na água, ele volta em outra forma, em vida. Então nós temos que entender as coisas de Deus espiritualmente. Lança o teu pão, lança a palavra, irmãos, primeiramente para ti. Leia a palavra para ti primeiro, para que o Senhor possa tomar conta de ti, assim como Ele diz, tu és meu. Então nós precisamos, para sermos verdadeiros filhos, nós precisamos nos encher desta palavra. Porque a palavra de Deus é o que transforma cada coração. É impossível ser transformado se não for através da palavra. Porque o Senhor diz que Ele quer lavar a sua igreja através da palavra. Lavar, nos tirar dos pecados. Mas para isso nós precisamos gastar tempo, irmãos. Gastar aquele tempo precioso que nós perdemos com coisas que não nos edificam. Aí nós temos que cada um pensar de si. O que eu tenho feito que não me edifica? Aonde eu tenho tocado os meus olhos que me traz a morte? Aonde eu tenho tocado as minhas mãos que me leva para a ruína? E nós precisamos, irmãos, primeiramente ouvir a palavra para nós ser transformados. Porque às vezes no anseio de pregar para os outros, nós esquecemos que o Senhor quer transformar primeiro a nós. E aí o Senhor diz, lança esse pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você verá ele de volta. E aí eu tenho que lançar essa palavra para mim indo, mas eu não estou conseguindo ver os frutos, mas ele tem um tempo para vir de volta. Temos que ser perseverantes na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, como Jesus nos ensinou. Nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela transforma vidas, ela faz milagres. Nós vimos o irmão compartilhando, irmãos? E nós já estamos há muito tempo na vida da igreja, nós sabemos de quantos milagres o Senhor já fez, mas muitas vezes nós queremos ver um milagre de um paralítico sair andando, um cego enxergar. Deus faz isso também, mas o Senhor quer fazer primeiro aquele milagre dentro de nós, que é nós ver a obra que Ele está fazendo em nós. Nós termos os nossos olhos voltados para nós, porque como que eu vou dizer para Samira que Deus cura, se eu não provei dessa cura? Eu posso dizer, irmãos, porque eu já recebi muitas curas do Senhor. Eu posso, porque se eu for relatar aqui, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida, eu passava uma manhã e não chegava. Mas se vocês me olharem, talvez vocês digam assim, a Fátima é a mesma de 20 anos atrás, quando ela entrou na igreja. Mas se o Senhor olhar para mim, eu sei que Ele não vai dizer isso. E isso é o que nos importa. Porque às vezes nós estamos preocupados com o que os outros vejam externamente de nós. Mas quero que os irmãos saibam que quem nos julga é o Senhor. E nós devemos conta do que nós fizemos a Ele. Porque eu levei muito tempo, irmãos, para descobrir que quem vai me julgar é o Senhor. E eu tenho que agradar ao Senhor. Então nós temos muito que aprender ainda, irmãos, nessa palavra. Mas quando nós temos a certeza que nós somos do Senhor, isso já muda. Nós já temos uma esperança, porque nós somos de Deus, e Deus foi quem nos criou, e nós viemos dEle, e para Ele nós vamos voltar. E então, irmãos, assim, essa mensagem que eu quero deixar nessa manhã para os irmãos, que continue confiando, porque nós temos um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus que é o nosso dono, que Ele está sempre conosco, e Ele está sempre disponível, em todo momento, irmãos, que nós invocar o nome do Senhor, Ele vai estar pronto para nos atender.
Que Deus abençoe ricamente a igreja, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão ouvindo, que nós possamos ter um domingo cheio da presença de Deus nas nossas vidas. Eu vejo que Deus quer que confiemos nele, né? Essa semana agora, eu estava viajando, eu e a Samira, uma viagem de lazer, e eu creio que Deus usa inúmeros modos, pessoas e jeitos para falar conosco, né? E duas coisas Deus tem me trazido nos últimos tempos muito, e agora nessas últimas semanas. Uma das coisas é vigiar, né? Estar vigilante, a importância de estar vigilante, principalmente nos dias atuais, em que a gente tem visto que, como está escrito na palavra, o amor de quase todos se esfriaria. Então, no momento que o amor de quase todos se esfria, coisas do maligno acontecem com mais frequência, né? E nessa viagem que nós estava um casal de amigos nossos, e nós estávamos fazendo um passeio, e eles queriam fazer um outro determinado passeio, e eu disse que, em princípio, ficaria ali onde estava mesmo. E ele olhou para mim assim e disse: sai da tua zona de conforto. E tem momentos assim que a gente vê que Deus usa determinadas pessoas para falar conosco. E aquilo ali bateu em mim assim na hora, e até falei com a Samira depois de uns dias isso, e ela disse que percebeu também que parece que tinha sido algo de Deus. Eu sempre tive na minha vida essa questão um pouco da... Eu procuro sempre me manter muitas vezes na zona de conforto, no sentido de não procurar muitas coisas novas, não sair de determinados lugares, manter a vida como ela vem sendo levada. Muitas vezes, por aquilo ali, me dá uma falsa segurança, uma falsa sensação de que as coisas estão no meu controle. Mas eu creio que Deus me deu um aviso através dessa pessoa. Então eu procurei ler na palavra e buscar sobre isso, sobre a zona de conforto. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Êxodo 3. Moisés, né? Quando ele matou o egípcio, não quero entrar muito naquela primeira parte, mas quero chegar mais na parte do capítulo 3. Moisés, quando matou um egípcio, depois de adulto, ele fugiu para Midian. E lá ele conheceu a esposa, teve filhos, e na palavra diz que Moisés ficou por bastante tempo lá. Não precisa quantos anos foram, mas creio que foram muitos anos que Moisés ficou lá. E como os irmãos, né, ali em Êxodo 3, é a parte que Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente. Então Moisés ficou muito tempo longe do Egito. Ele saiu fugido de lá porque ele matou um egípcio. Foi para Midian, lá teve esposa, filhos, e demoraram alguns anos até que Deus se manifestasse através da sarça ardente para Moisés. Eu vou ler, os irmãos se puderem acompanhar, Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça se ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Eu creio que no coração de Moisés, por mais que talvez não tão claro na mente dele, eu creio que Deus já colocava que esse momento chegaria, né? Que o momento que Deus se manifestaria para ele e que ele teria uma grande obra a fazer. E ele disse: eis-me aqui.
Então, continuando ali, disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés viveu por muitos anos no Egito, e ele sabia que o povo hebreu era escravizado, e assim foi por muitos anos. Aí eu meditava nessa palavra e pensava, né? Moisés veio de lá, sabia que o povo era escravizado pelos egípcios, e depois de muitos anos, levando uma vida, eu creio que era uma vida mais pacata que ele tinha, pastoreando ovelhas, cuidando da sua família, Deus se manifesta para ele e pede para que ele volte para o Egito para liderar esse êxodo, essa libertação do povo. Eu imagino o que não passou na cabeça dele. Em primeiro lugar, talvez tenha brotado um medo, tenha brotado uma incredulidade, porque, na verdade, nós não podemos nada, mas muitas vezes temos essa falsa sensação de segurança que as coisas estão no nosso controle, mas Deus falando com ele e pedindo, e passando para ele uma missão tão importante como essa, eu creio que ele deva ter se assustado, ele deva ter ficado com medo, né? E daí Deus diz ali: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui a gente vê muito claro assim que ele se assustou, ele teve medo, mas obviamente não seria Moisés que faria isso, seria Deus através de Moisés, né? Deus que faria todo o mover, Deus que faria todo o levantar, mas mesmo assim Moisés teve medo, Moisés se assustou. E Deus disse no 12: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi eu? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e do eteu, e do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes-eis: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir de caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixarás ir. Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis do Egito.
Deus segue falando com Moisés, e Moisés, eu até tinha anotado ali, Moisés, por 3 vezes aqui na palavra, ele reluta contra Deus, ele diz que não é capaz, ele diz que não teria capacidade. Olhando naturalmente, realmente, ele não teria capacidade nenhuma, né? Ele tentou, digamos, se livrar daquela missão que Deus tinha, porque olhando naturalmente, realmente era impossível, mas Deus estava chamando ele, Deus era com ele. Chega um momento que Deus chega a se irar com Moisés, quando ele reluta, né? Moisés, inclusive, diz aqui na palavra que ele era pesado de boca e pesado de língua, que ele não tinha capacidade de liderar o povo e de fazer essa interlocução com o faraó. E Deus chega a se irar com ele em algum momento, porque ele ficava relutando, ele ficava tentando escapar da missão. Eu creio que Moisés estava numa determinada zona de conforto e talvez dela ele não quisesse sair. Mas Deus, por muitas vezes, ele quer que simplesmente confiemos nele e que fizemos aquilo que ele determina para nós. Naturalmente, muitas vezes, talvez aquilo que você esteja passando não tem solução, não tem como, mas muitas vezes precisamos dar um passo por fé, né? Samira muito me fala em dar passos por fé. Eu muitas vezes fico com medo, fico receoso de certas mudanças, de certas coisas, mas muitas vezes só nos resta a confiar em Deus, né? Essa zona de conforto muitas vezes nos traz uma falsa segurança, em que muitas vezes talvez não vigiemos, né? A gente até conversava, zona de conforto e vigiar, né? Qual que seria a ligação entre esses 2 pontos que o Senhor me trazia? A zona de conforto muitas vezes nos traz essa falsa segurança que que faz com que a gente não fique vigilante, né? Um exemplo disso que a gente tem é Davi, né? Davi fez grandes obras para o Senhor, lutou contra gigantes, fez grandes coisas para Deus, era um homem, como diz lá em Atos, era um homem segundo o coração de Deus, e nem mesmo assim ele ficou livre de cometer erros. A gente pode abrir lá em 2 Samuel 11. Eu acho que essa passagem de Davi e Batseba aqui pode nos ilustrar bem essa questão da vigilância, que muitas vezes essa falsa segurança faz com que não fiquemos tão vigilantes, achando que as coisas estão no nosso controle. Davi, como eu disse, fez grandes coisas, como está relatado na palavra de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E Davi errou, Davi pecou. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza, no 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejada estou. Né? Davi cometeu adultério, porque Batseba era uma mulher casada, e ela engravidou. Né? Então eu creio que talvez Davi, por grandes coisas que já tinha feito na vida dele, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Talvez ele possa ter entrado numa zona de conforto, ele pudesse estar numa falsa segurança, e Davi não vigiou por um momento.
né? E Davi caiu. Davi cometeu um grande pecado, ele cometeu um adultério. O Senhor tem me trazido muito isso, sabe, nos dias atuais. A gente vê muitas notícias atualmente, pessoas matando pessoas. Agora, há poucos dias, acompanhei uma matéria que pessoas jogavam sinuca num bar, de repente elas se desentenderam por causa de alguns reais que apostaram. Um deles pegou uma arma no carro e matou 6 ou 7 pessoas. É numa fração de segundos, o Senhor tem me trazido muito isso, é numa fração de segundos que a gente descuida, que a gente cai grandemente, né? Deus, assim como Ele perdoou Davi, quando Davi cometeu esse erro, cometeu esse adultério, eu creio que Ele é fiel e justo para nos perdoar pelos nossos pecados, mas a colheita daquilo que a gente plantou, ela vem, né? No caso de Davi, eu não sei sinceramente o que ele pensou, mas Davi, para tentar, quando viu que tinha cometido adultério, para tentar, talvez na cabeça dele, resolver essa situação, ao invés de pedir perdão para o Senhor, de colocar tudo na presença do Senhor, ele arquitetou um plano para matar o marido de Batseba. Então, Davi cometeu um erro, não vigiou, cometeu um erro grave, pecou, e ao invés de, num primeiro momento, ele pedir perdão para Deus, colocar na presença de Deus o que tinha feito, ele tentou resolver, creio eu, com os próprios braços, e arquitetou um plano para matar o marido de Urias, o marido de Batseba. Talvez na cabeça dele, o erro dele, eu cometi adultério, vou matar o marido da mulher com quem ele fez isso. É o que está relatado na palavra, é o que ele fez na sequência. Então, na verdade, de um erro, ele já partiu para 2 erros. Então, na sequência, o Senhor, Deus envia Natã, o profeta, para repreender Davi, porque até então Davi não tinha aberto os olhos para aquele erro que ele tinha cometido. Então, Deus enviou Natã, o profeta, para repreender Davi. Isso está no 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja, Natã chegou e contou uma história, e Davi se irou com aquilo, viu que aquilo era um absurdo, quando na verdade Natã estava contando uma parábola do que Davi tinha feito, né? Davi tinha cometido aquele erro. Davi tinha muitas coisas, Davi tinha tudo, mas ele foi e cometeu adultério, e pode-se dizer que ele acabou com aquela família. Ele matou Urias, ele adulterou, ele engravidou a Batseba. Então, nesse momento aqui, abrem-se os olhos de Davi, né? Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo.
o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu te farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Veja que nesse momento aqui, abriram-se os olhos de Davi e ele viu os pecados e os erros que ele tinha cometido, né? E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Davi errou, cometeu 2 erros, adulterou primeiro, depois, para tentar, na cabeça dele, resolver aquilo, matou Urias, o esposo da Batseba, mas os olhos deles não tinham se aberto ainda. E foi nesse momento que os olhos deles se abriram, e aqui a gente vê que Deus é fiel e justo para nos perdoar pelos nossos pecados. Mas ocorre que a colheita do que a gente plantou vem, né? E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, ele estava perdoado pelo pecado dele, ele não morreria. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Ou seja, a consequência do pecado dele veio. Deus perdoou ele, mas a consequência do pecado veio. Então, o que o Senhor tem me trazido muito assim é que nos dias de hoje, cada vez mais, porque a tendência a gente sabe, conforme está escrito na palavra, é piorar, né? As coisas, o amor vai se esfriar de quase todo, e o amor de quase todo se esfriando, a gente sabe que as pessoas cada vez com menos Deus no coração, cada vez mais cheias de si, né? Cada vez mais manifestando as obras da carne. Nós temos que estar muito vigilantes. Isso é no nosso dia a dia, a todo momento, é no trânsito, isso é nas ruas. Hoje as pessoas matam por nada, hoje as pessoas, por qualquer coisa, querem brigar, querem tirar a vida do outro. As coisas estão muito afloradas hoje em dia. Então, o Senhor tem me trazido muito isso. Fiquemos vigilantes, né? Cuidemos com a zona de conforto, porque ela nos traz uma falsa segurança. E fiquemos vigilantes, né? Para que não caiamos nesses erros, nesses pecados, em erros que podem, muitas vezes, gerar danos por toda a nossa vida, né? Eu acho que até poderia compartilhar lá em Gálatas 5,16, que nos fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu acho que isso é muito importante, que venhamos a meditar diariamente nisso aqui, porque todos os dias o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, né? Todo dia nós teremos a oportunidade de manifestar as obras da carne ou manifestar os frutos do Espírito. Então, acho que Gálatas 5,16 é muito importante que venha estar sempre na nossa leitura diária, porque ela nos diz os frutos da carne e os frutos do Espírito, que é aquilo que Deus deseja de nós. Até quero compartilhar com os irmãos Gálatas 5,16, se vocês quiserem acompanhar. E, na sequência, queria chamar a irmã Onira para compartilhar uma palavra conosco. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Veja que essas daqui, nos últimos tempos, têm se aflorado grandemente. Iras, pelejas, né? Continuando no 21, invejas, homicídios, né? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então é isso, irmãos. Eu acho que temos que ficar vigilante diariamente, todo dia, né, de manhã cedo, a importância das primícias do nosso dia, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar aí fora, a gente não sabe o que nos espera. Então, acho que procuremos sempre entregar diariamente o nosso dia para Deus, consagrar nas mãos dele e pedir que Ele sempre nos proteja e nos guie. Amém? Amém, irmãos. Louvamos ao Senhor mais um dia, né? Que bênção de palavras, né? O nosso pastor aqui cheio da palavra. Glória a Deus. O Senhor é fiel. E eu estava ali sentada e ouvindo, e o Senhor falando, e o Senhor sempre está nos ministrando. E a gente louva o Senhor porque Ele está trazendo luz e clareza. E Ele falou muito nos louvores e Ele continua falando na sua palavra, né? A irmã falou das muitas águas, dos nossos desafios que passamos a todo dia, a todo momento, né? Mas nós precisamos, como o irmão falou, sermos vigilantes e não podemos nos afastar da sua palavra. A palavra da semana lá de Josué nos fala de ser forte e corajoso, não te afaste, coma desse livro, alimenta-te da verdade, busca a verdade. E ele diz que essa verdade vai estar com vós por onde quer que andares. Que tremendo, né? Então, o Senhor sempre está junto de nós. Ele está sempre conosco. E nós precisamos ser vigilantes. Eu queria ler uma palavra com os irmãos, que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 3. Vamos ler juntos, irmãos? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, quando nós nos afastamos da palavra, quando nós nos afastamos de olhar para o alto, quando nós começamos a realmente, como o irmão falou, de sair da zona de conforto. O Senhor, eu falo pela minha vida, porque quem de nós não gosta de estar na sua zona de conforto? Onde você ali domina, onde você ali entende, onde ali você sabe, mas o Senhor diz, sai da tua parentela, sai porque eu quero te mostrar coisas novas, sai que eu quero te trazer luz, mas você não pode se afastar de mim. Você não pode se afastar daquilo que eu tenho te mostrado, daquilo que eu tenho te trazido luz do caminho, da verdade e da vida. Então, muitas vezes, irmãos, as coisas naturalmente nos roubam da presença do Pai. Mas será que eu estou sendo vigilante? Será que eu estou... será que a minha consciência está acionada? Que a consciência é a faculdade do Espírito? Então, muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que o Senhor nos falou lá em Josué. Não te afasta do meu livro, não te afasta da minha presença. Alimenta-te da verdade, alimenta-te de mim. Sê forte e corajoso. Porque viriam dias que nós não nos sentiríamos tão fortes e muito menos corajosos. Mas o Senhor diz, se
você estiver olhando para mim, se você entender que eu sou o teu Senhor, que eu sou o teu pastor, que sem mim nada podeis fazer, a vitória é certa, irmãos. A vitória é certa. E essa obra, irmãos, ela é por fé, é crer naquilo que você não vê. E crer naquilo que você não vê, muitas vezes te assusta. Mas sabe por que assusta, irmãos? Porque você não olha para o consumador. Porque você olha mais as coisas naturalmente e não espiritualmente. Então, muitas vezes, o fato é caótico, mas a realidade é Cristo. Porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança hoje não está mais no homem, no braço, na força, na conta bancária, como temos ouvido. Mas a nossa esperança está no Senhor. Esta é a nossa realidade. Será que já é a sua, irmão? Será que essa já é a sua realidade? Mas tem algo que o Senhor nos diz, irmãos. Lá em Cantares. Cântico dos Cânticos. E eu tenho meditado. E tenho buscado, porque o Senhor quer falar com cada um de nós e quer que cada um de nós tomemos uma posição, irmãos. Sabe aquela área que você tomou posição e que você viu Cristo à frente? Pois é, tem áreas que ainda Ele não está na frente. Tem áreas que ainda estamos em deserto. Mas o Senhor diz: quero te dar vitória, filho meu. Quero te curar. Queres ser curado? Ele pergunta para mim e para você hoje: queres ser curado? Eu, Senhor, tenho a cura. Quando você disser: eis-me aqui. Lá em Cantares, irmãos, 8:4, porque o Senhor diz que tudo tem um tempo. Há tempo para todas as coisas. Amém? E o Senhor diz assim, eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Há tempo para todas as coisas. Amém? Às vezes nós estamos ansiosos, inquietos, mas como? Fulano não acorda, fulano ainda está dormindo, falamos espiritualmente, né? Ainda não acordou para as coisas do Senhor, mas há tempo para todas as coisas. E este tempo é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de colocar tudo na presença do Pai. Então Josué diz: eu estarei com vós por onde você estiver, eu estou com vós. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu Senhor, mas não se afasta da minha simplicidade. Amém? Não te afasta da minha presença. Muitos manjares virão, mas eu quero que você olhe para mim. Creia que eu sou o pastor, que eu sou o Senhor e que sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Então é momento de clamor, é momento de oração, é momento que muitas vezes o Senhor realmente nos tira da zona de conforto, mas é para a honra e glória dEle. Deu passo, mas deu passo para o Senhor, para as coisas do alto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar o Gisiel e a Irene para fazer o louvor final. E peço que os irmãos abram Abacuque 3, compartilhar os 3 versículos finais. Os irmãos quiserem se colocar de pé também.
Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Então, que Deus possa fazer frutificar em todos nós, no momento oportuno, o que foi pregado aqui, o que foi aqui hoje. Peço que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que todos tenham um domingo abençoado. E às 19h30, o culto da noite, que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. É tão lindo o amor de Deus. Que Deus venha estar abençoando você nesse domingo. Tão lindo que Deus nos concede, todos nós estarmos aqui. Que esse amor de Deus venha estar presente sempre em nossas vidas. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Que você venha ter este amor para dar para a vida das pessoas que estão à sua volta. Eu sinto em mim transbordar. Eu quero dar um pouco deste amor. Quanta gente chora sem saber viver. Eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Sem saber viver, que eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Ele é Senhor, toma conta bem de mim e cuidará. Quem não temas, meu amigo, diga
bastante amor em Jesus, o Nazareno. Ele é Senhor, toma conta bem de mim. Ele cuidará, e não temas, meu amigo. Diga depois que você é bem feliz. Diga depois que você é bem feliz. Amém? Vamos transmitir esse amor. Cada um de nós vamos sair nesse dia, né? Transmitir esse amor de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. À noite tem mais.